Espécies que parecem ter sido desenhadas e coloridas à mão. Com um cantar afinado e diverso, elas ocupam as chapadas, dão vivas pinceladas ao semiárido monocromático e buscam abrigo nas florestas. Para registrar estas aves, muitas vezes raras, exclusivas do Brasil e ameaçadas de desaparecer da natureza, o biólogo e ornitólogo William Menck embarcou em uma expedição por trilhas e rios das regiões Norte e Nordeste. Foram mais de 5.000 quilômetros rodando em diferentes estados, do Norte e Nordeste do Brasil, do Tocantins até o sertão nordestino, das chapadas, a Chapada do Araripe, Chapada Diamantina, até as matas secas do Nordeste de Goiás. No Repórter Eco de hoje, você confere a websérie que registra a beleza e diversidade de aves pelos céus do Brasil. E veja também: estudo revela como atividades humanas que devastam a Amazônia e outros biomas aumentam o risco do surgimento de novas doenças transmitidas de animais para os humanos. Instituto Terra, um exemplo bem-sucedido de restauração vegetal no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, cria escola para ensinar o ofício de reflorestar aos filhos de agricultores familiares. Estudo revela que atividades humanas, como o desmatamento da maior floresta tropical do mundo, afetam diretamente o equilíbrio dos ecossistemas e aumentam o risco da Amazônia se tornar um berço de novas doenças. A devastação avança rapidamente na Amazônia brasileira. Conversão do solo para pecuária, monocultura extensiva de soja, mineração. São algumas das ações humanas que mais impactam a maior floresta tropical do planeta. Colocam em risco a floresta, a biodiversidade e o próprio ser humano. O biólogo Joel Elvanger é o principal autor de um estudo que avaliou as relações entre impactos ambientais causados por atividades humanas, como rodovias, hidrelétricas e criação de gado, e o risco de surgimento de novas doenças. Esse estudo é uma revisão narrativa que reuniu 19 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Nós temos ecologistas, virologistas, microbiologistas, historiadores, geneticistas, imunologistas, enfim. A primeira parte do trabalho, nós fizemos uma revisão geral, considerando diferentes biomas, tanto os biomas brasileiros quanto outros ecossistemas em outros países. A segunda parte do artigo, ela tem foco especificamente no Brasil e na floresta amazônica. Os resultados mostraram que as diferentes intervenções nos ambientes naturais podem criar um cenário propenso ao aparecimento de zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos. Quando acontece a interferência, principalmente uma interferência direta da população humana nesses ambientes naturais, há uma quebra de uma série de serviços ecossistêmicos e de controles ecológicos que acontecem nesses ambientes, e isso aumenta as chances de um novo patógeno emergir da floresta e atingir a população humana. O salto de micro-organismos de animais selvagens para outras espécies, em especial para os humanos, causando surtos, epidemias ou pandemias, é chamado de spillover, ou transbordamento. O spillover ele pode envolver uma espécie A e uma espécie B, o patógeno sendo transmitido de A para B, mas ele também pode envolver uma espécie intermediária. Nesse caso, o patógeno vai ser transmitido da espécie A para uma espécie intermediária, que seria a B, e então saltar para a espécie C, que pode ser um humano, por exemplo.
No Brasil, o principal problema apontado pelo estudo como causador de possíveis transbordamentos de vírus e bactérias é o desmatamento, principalmente da Amazônia e da Mata Atlântica. Isso porque a destruição dos biomas florestais gera uma série de outros impactos, como a perda de espécies e de serviços ecossistêmicos, que aumentam as chances do aparecimento de zoonoses. Quanto menos biodiversidade, mais doenças emergentes. Em um ambiente biodiverso, com toda essa diversidade de espécies, as espécies de maior risco para a população humana, elas estão diluídas. Isso diminui a chance, por exemplo, de um vetor, que pode ser um mosquito ou um carrapato, se alimentar do sangue dessa espécie, então transmitir uma doença para um humano. O estudo aponta ainda para a posição de destaque da Amazônia no debate, já que os constantes ataques contra a floresta podem transformá-la em um berço de novas doenças. Basicamente, o Brasil, a gente pode dizer que está brincando com fogo. Nós estamos interferindo muito em um ambiente que deveria ser deixado com o menor nível de intervenção humana possível. O ser humano, ele faz parte da natureza. Então, nós podemos e a gente deve interagir com o nosso ambiente natural. O problema são justamente esses grandes empreendimentos que interferem e impactam de maneira robusta o ambiente florestal. Nos últimos anos, os biomas brasileiros têm sofrido diferentes pressões. Preservar os ecossistemas é manter o equilíbrio ambiental. Mais que isso, é a única saída para um futuro mais saudável e sustentável. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Instituto Terra, fruto da iniciativa do casal Lélia Vanik e Sebastião Salgado, cria escola para ensinar as técnicas de reflorestamento aos filhos de agricultores familiares. Em uma antiga fazenda, numa região degradada do Vale do Rio Doce, na cidade mineira de Aimorés, nasceu o Instituto Terra, uma iniciativa do casal Lélia Vanik e Sebastião Salgado. Em 24 anos, uma grande área de pastagem deu lugar a mais de 2 milhões de mudas de árvores. Agora, o Instituto abriga também uma escola para ensinar o ofício de reflorestar aos filhos de agricultores familiares. No encontro das montanhas de Minas com o Espírito Santo, uma floresta encobriu a paisagem. O mar de Minas é verde e tem nome de oceano. É Mata Atlântica replantada pelo Instituto Terra. Mas essa paisagem nem sempre foi assim. Marilda, nascida e criada em Aimorés, no leste de Minas Gerais, assistiu a transformação fazer morada aqui. Isso aqui era pasto, tudo degradado, nada dessas árvores tinha aqui, infelizmente. E depois teve essa transformação. Numa região degradada do Vale do Rio Doce, em uma antiga fazenda, nasceu o Instituto Terra, idealizado pelo casal Lélia Vanik e Sebastião Salgado. Em 24 anos de história, uma área de 700 hectares foi toda reflorestada. Mais de 2 milhões de mudas transformaram pasto em mata exuberante. Trouxeram de volta a vida. Eu que fico aqui, se eu for no centro da cidade mais ou menos 2 horas da tarde, no verão mesmo, você vê a diferença assim, nítida. O quanto aqui é mais fresco do que lá. Além do clima, as espécies de animais. Na cidade hoje tem muito mais pássaro, às vezes os coatis saem daqui e vão na cidade, né? Então, assim, é nítido a transformação. A gente está falando de salvar o clima dessa região. Esse ímpeto para recuperação ambiental, ele nasce no Brasil junto com a democracia. A gente acredita muito fortemente na democracia
e, obviamente, na ecologia, né? A gente entende que hoje não chove mais, a gente tem técnicas, tem programas para inverter, né, essa catástrofe climática que a gente está vivendo aqui no Vale do Rio Doce. Chove a metade do que chovia 10 anos atrás. Então, o Instituto Terra, ele vai pela ciência, pela democracia e pela ecologia. São os 3 valores que norteiam nossa ação. E dentro desses valores, dessa ação, uma parte importante do que a gente faz está virada para a educação. Quem aprendeu a reflorestar agora ensina. Para plantar a semente da regeneração foi criado o NERE, Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica. Uma escola no coração do Instituto Terra transforma jovens em ambientalistas. Os estudantes que vêm para a formação no Instituto Terra são, em sua maioria, filhos de pequenos produtores rurais, agricultura familiar, que têm a formação técnica na área ambiental e vêm para o Instituto em busca dessa nossa formação diferenciada, que é focada na parte prática. Durante um ano, eles têm aulas práticas e teóricas. Aprendem a reconhecer as sementes das espécies nativas, a preparar as mudas, a reflorestar. Acompanham o germinar da floresta. A gente aprende com os colaboradores, né? A gente aprende com cada responsável pelo viveiro, seja pela restauração, seja pelo setor de jardim ou até mesmo o DNS, que é um setor que desenvolve vários projetos, captação de recursos. Aqui se ensina que cada vida tem valor, da exuberante tajuba ao mais minúsculo inseto. E são elas, as melíponas, as abelhas sem ferrão, o objeto de estudo de parte dos alunos. O mel das melíponas ele é muito valorizado pela qualidade. Ele é mais suave e ele também é menos ácido. Elas estão construindo os potes de mel delas. Embaixo aqui temos ninho e sobre ninho, e embaixo a rainha está fazendo a postura. E dessa postura vai tirar novas abelhas. A abelha ela tem a sua própria organização social. Essas aqui são abelhas operárias, que são abelhas que trabalham dentro das caixas, dentro da colmeia. E tem as campeiras, que são as abelhas que saem para coletar pólen. Juliana veio do sul da Bahia. Neta de agricultores, viu os pais deixarem a área rural para tentar a vida na cidade. Agora apresenta aos avós como tirar sustento da terra, preservando a biodiversidade. Eu já estou providenciando junto com a minha família para a gente estar montando o nosso próprio meliponário. Eu vim trazendo o cuidado, a meliponicultura, para a gente poder estar empregando, tanto como uma forma de renda extra lá na nossa região. Como na natureza tudo está conectado, aqui fica claro como uma vida torna possível a existência de outras. As abelhas do meliponário garantem a polinização das plantas na mata ciliar. As árvores protegem o córrego Bulcão, fonte de água e de alimento para incontáveis espécies. Sentinelas da ecologia, mais de 90% dos estudantes do NERE estão hoje empregados. 6 em cada 10 atuam na área ambiental. Eu me sinto muito realizada em saber que mais de 100 pessoas que foram formadas por nós estão hoje atuando no mercado em defesa da natureza, em defesa de uma produção mais sustentável, mais ecológica, que respeite e trabalhe por uma floresta em pé, mas também pelo bem-estar das pessoas. As sementes plantadas aqui germinam ao longe, regeneram a floresta e preparam aqueles que vão protegê-la. O planeta ele precisa de ajuda, então pessoas como a galera aqui do Instituto Terra é de que o mundo precisa, de pessoas que contribuem e que participem também na reconstrução desse bioma que é a nossa mata. Então tudo isso aqui, se fosse empregado em uma pequena parte do mundo, eu acho que o planeta ele seria outro, ele seria melhor com certeza. Agora, vamos às notícias socioambientais que tiveram destaque. A crise de saúde e humanitária que assola a terra indígena Yanomami, em Roraima. Uma
Uma calamidade anunciada a partir da presença de 20 mil garimpeiros ilegais que contaminam os rios com mercúrio. Mais de 1.000 indígenas foram resgatados em estado grave, desnutridos e com malária e encaminhados a unidades de saúde. Quase 600 crianças morreram e, segundo o governo federal, os dados podem estar subnotificados. O Ministério da Saúde declarou emergência e o ministro da Justiça, Flávio Dino, ordenou a abertura de inquérito para investigar se o caso é de genocídio. Ele afirma que há indícios de degradação intencional do território indígena, o maior do país. O foco da investigação será fraude e corrupção no fornecimento de medicamentos, participação de funcionários públicos e agentes políticos. O cenário devastador coincide com a gestão do governo Bolsonaro e se agravou com as invasões e o garimpo ilegal. O Ministério Público Federal estima que 52% das crianças estão desnutridas. Agora, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania trabalha em um relatório para identificar a violação dos direitos da etnia Yanomami. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, cria um novo órgão chamado Grupo Especializado de Fiscalização de Fraudes no Sistema de Controle Florestal. A ideia é identificar, acompanhar e autuar os estabelecimentos que não adotam boas práticas no manejo florestal. A Polícia Federal conclui que os assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips foram encomendados pelo traficante Rubem Dario Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Ele é suspeito de liderar uma organização criminosa de pesca ilegal na terra indígena Vale do Javari, na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia. Mas os indígenas alertam que há outros envolvidos, incluindo políticos da região. A tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, o maior crime ambiental do país, completa 4 anos. A Justiça Federal do Estado aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra a Vale, a Tuvsud e 16 executivos que voltaram a ser réus na ação. Eles devem responder pela morte de 270 pessoas. 3 ainda estão desaparecidas e também pelos crimes contra a fauna e a flora. O rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão, em 2019, despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração na bacia do rio Paraopeba e um mar de lama cobriu a cidade. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Uma série de vídeos no YouTube faz um retrato detalhado da beleza das aves nas regiões norte e nordeste do Brasil. O Brasil é um dos países com maior diversidade de aves do mundo, com quase 2.000 espécies. Para registrar parte desta rica avifauna, o biólogo William Menck realizou uma expedição pelas regiões Norte e Nordeste. Retornou com uma websérie recheada de belas surpresas. Espécies que parecem ter sido desenhadas e coloridas à mão. Com um cantar afinado e diverso, elas ocupam as chapadas, dão vivas pinceladas ao semiárido monocromático e buscam abrigo nas florestas. Para registrar estas aves, muitas vezes raras, exclusivas do Brasil e ameaçadas de desaparecer da natureza, o biólogo e ornitólogo William Menck embarcou em uma expedição por trilhas e rios das regiões Norte e Nordeste. Foram mais de 5.000 quilômetros rodando em diferentes estados, do Norte e Nordeste do Brasil, do Tocantins até o sertão nordestino,
das chapadas, a Chapada do Araripe, Chapada Diamantina, até as matas secas do Nordeste de Goiás. Quantas espécies vocês conseguiram registrar? Não chegamos ainda a somar todas as espécies, mas certamente foram mais de 400 registradas nessas andanças pelo Brasil. Os registros feitos foram organizados numa websérie, Brasil das Aves, sonho antigo de William e da esposa, também bióloga. A ideia é mostrar em vídeos a beleza das espécies, a paisagem onde ocorrem e as ameaças que sofrem no país que é um dos mais ricos em avifauna do mundo. Temos 1.971 espécies, quase 300 delas endêmicas, quer dizer, só ocorrem no Brasil. E o mais triste, 257 aves estão nacionalmente ameaçadas de extinção. Hoje, quais são as principais pressões que ameaçam essas espécies da avifauna? A principal delas é a destruição do hábitat natural, destruição das florestas ou descaracterização das florestas. Também temos o tráfico de animais silvestres, principalmente envolvendo pistacídeos, né? Papagaios, araras e também passeriformes, essas aves canoras. O tráfico é muito forte nessas aves. As pessoas vão na natureza e capturam essas aves e seus filhotes de forma ilegal e vendem para o mercado nacional ou para o exterior. Temos também a questão da poluição, né? O uso intensivo de agrotóxicos em determinados tipos de vegetação também é um impacto. A websérie terá 7 episódios que ficarão disponíveis no canal do YouTube Planeta Aves. Em cada um deles, o biólogo apresenta um lugar diferente e destaca algumas espécies. E cada episódio passamos num local diferente do país. O primeiro episódio foi no Tocantins, o segundo no sul do Ceará, o terceiro também no Ceará, enfim. O importante é que em cada região tivemos o foco de algumas espécies emblemáticas. No caso, o pato corredor no Tocantins e o pica-pau da taboca também no Tocantins. Também destacamos a arara azul de lir no norte da Bahia, que é uma arara também genuinamente brasileira e genuinamente baiana, só ocorre no estado da Bahia. O raríssimo e belíssimo soldadinho do Araripe, que ocorre na Chapada do Araripe, no Ceará. Na Caatinga, registramos o bico virado da Caatinga, que é um passarinho endêmico da Caatinga em matas secas, também genuinamente brasileiro. No nordeste de Goiás, conseguimos registrar a tiriba do Paraná, que é uma espécie de periquitinho também endêmico do Brasil. E na Chapada Diamantina tivemos o privilégio de documentar o fantástico beija-flor gravatinha, também outra raridade do nosso país, quase não conhecida pelas pessoas. No primeiro episódio, por exemplo, a expedição passa pelo Tocantins, onde registra uma raridade, o pica-pau das tabocas. Espécie exclusiva das florestas com tabocas, que é um tipo de bambu nativo. O que eu acho impressionante é que esse pica-pau ficou mais de 80 anos sem ser encontrado na natureza pelos cientistas. Muitos até pensavam que ele estava extinto, até que em 2006 ele foi redescoberto no Tocantins. Alguns projetos de conservação de aves também foram visitados. No sul do Ceará, temos o projeto da Quasis, projeto Oásis do Araripe, que tem o objetivo de cuidar e proteger o soldadinho do Araripe e o ambiente que ele vive, que é uma espécie endêmica que só vive nas florestas ali da Chapada do Araripe. Na Bahia, temos alguns projetos trabalhando com a arara azul de lir. Eu conheci o projeto Jardins da Arara Azul de lir, é um projeto muito legal, que visa trabalhar com a comunidade nas áreas onde essas aves se alimentam, tentar divulgar entre as pessoas as araras. Também conhecemos o projeto da Fundação Biodiversitas, que é a proteção dos paredões rochosos que são utilizados como dormitórios e áreas reprodutivas dessas araras. Esses são os projetos que eu destacaria, a gente pôde conhecer um pouco mais. Quais são as soluções possíveis para proteger
a nossa avifauna? Aumento da fiscalização, proteção dos hábitats e também educação ambiental, que é exatamente nisso que estamos trabalhando através do projeto da websérie e do nosso canal, que é divulgando as aves para as pessoas, pois divulgando as pessoas conhecem e conhecendo elas sentem vontade e necessidade de protegê-las. E o Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa você acompanha mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo sustentável e mais digno para todas as formas de vida.